Muito bom dia. Queria transmitir-vos que na bancada parlamentar do PSD e no PSD lemos atentamente e ouvimos também partes da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e sobre essa entrevista gostaríamos de dizer o seguinte. Fica claro, como pano de fundo da entrevista, que o Governo e o Primeiro-Ministro estão muito preocupados com o futuro do país, não apresentam um projeto de reformas que possa galvanizar o país para um ciclo de crescimento económico e de criação de emprego. E as principais notas desta intervenção do Primeiro-Ministro são três. A primeira é do reconhecimento de um falhanço relativamente ao modelo de desenvolvimento económico que foi proposto para o país. A circunstância do Primeiro-Ministro, com toda a tranquilidade, afirmar que o crescimento da economia este ano ficará sensivelmente em metade daquilo que foi projetado, revela que a estratégia do Governo falhou. O que é preocupante é que, na mesma altura em que o Primeiro-Ministro reconhece esse falhanço, diz que vai continuar e, portanto, insistir e persistir numa estratégia que já demonstrou não trazer resultados. A segunda nota é que o Primeiro-Ministro anunciou ao país um corte nas pensões. A possibilidade de haver a introdução de uma condição de recursos na atribuição das pensões mínimas é uma alteração com grande impacto e significa, muito simplesmente, que vem aí um corte nas pensões mínimas. Vai-se limitar, portanto, o acesso a esse tipo de prestação. Queria também notar sobre este ponto que o Sr. Primeiro-Ministro não leva a sério aquilo que ele próprio diz aos seus membros do Governo. Ainda há pouco tempo ele dizia que os membros do Governo devem, em todas as suas intervenções, até quando estão à mesa do café, não esquecer que são membros do Governo, que são ministros, que são secretários de Estado. Ora, o Primeiro-Ministro parece que se esqueceu que é Primeiro-Ministro, porque uma alteração deste calibre, apresentada a título de opinião pessoal, creio que não faz sentido quando vem da boca de um Primeiro-Ministro. Não que o Primeiro-Ministro não tenha direito a ter opiniões pessoais, mas as opiniões dele são as opiniões do chefe do Governo, do Primeiro-Ministro de Portugal, a menos que ele tenha uma opinião diferente da do Governo, coisa que é uma contradição em si mesma. A terceira nota é que o Primeiro-Ministro veio também anunciar que depois de Portugal ter tido necessidade de aumentar alguns impostos no período de emergência, nomeadamente no período de 2011 a 2013, o Governo prepara-se para trazer ao Parlamento uma proposta de orçamento que venha introduzir novos impostos. Impostos indiretos, que atingem todos por igual e numa realidade em que parece que o Sr. Primeiro-Ministro está definitivamente mergulhado. A emergência terminou, mas o aumento dos impostos continua. Isto não é vida para o país. Estávamos, e sempre assim acreditámos, numa fase em que tínhamos ultrapassado o essencial do período de emergência, estávamos em condições de retomar e de poder ter uma política de rendimentos de recuperação. O Governo acelerou-a, de resto, e estávamos também numa circunstância em que havia condições para ir decidindo algum alívio da carga fiscal, quer sobre as pessoas, quer sobre as empresas. O projeto que o Primeiro-Ministro aqui apresenta nesta intervenção é de continuar o aumento de impostos, independentemente de não estarmos nas condições de emergência em que estivemos de 2011 a 2013. Repare, quando o Primeiro-Ministro invoca, ainda que a título pessoal, já tive a ocasião de comentar esse aspecto, a necessidade de introdução de limitações na atribuição das pensões mínimas, que creio corresponderá à sua intenção nunca explicada na campanha eleitoral de introduzir condição de recursos na atribuição de prestações sociais, nunca foi explicada, também não foi agora nesta entrevista. Isso significa um corte em alguns daqueles portugueses que hoje recebem aquela prestação. Só pode significar isso. Eu creio que o Primeiro-Ministro deve essa explicação ao país. Nós, como se recordarão, tivemos um aumento destas pensões mínimas sociais e rurais sempre superior à taxa de inflação de 2011 a 2015. Essas pensões estiveram congeladas na altura do governo anterior do Partido Socialista. Há uma predisposição dos partidos que apoiam este governo de retomar a recuperação
dessas pensões e que foi agora, enfim, travada por esta intenção declarada do chefe do Governo em introduzir aqui, creio que uma condição de recursos que possa limitar o acesso a esta prestação por alguns daqueles que hoje usufruem dela. Tem duas questões. Uma das suas palavras que não se queria os dados da local, não sei se os conhece, se os têm publicados, mas olha, não está a dizer há pouco. E por outro lado, faz um ano hoje das eleições, que não faça um balanço objetivo das suas palavras neste ano. O tal, como aliás várias outras entidades, o Conselho de Finanças Públicas, o Banco de Portugal, mas também a Comissão Europeia, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, todas estas instituições têm tido intervenções públicas no sentido de alertar para vários riscos e várias incertezas no caminho da execução orçamental do país. E foi isso que também aconteceu hoje com o relatório que foi tornado público. Eu tenho dito e vou aqui reiterar, nós temos todo o interesse, como portugueses, de que as contas batam certo e que consigamos chegar ao fim do ano, ter um déficit orçamental controlado, mas ter também a economia a crescer, a criar emprego, as exportações a crescerem e, portanto, alicerçar no crescimento da economia grande parte da diminuição do déficit. Tem-nos sido vendida uma realidade que não corresponde àquilo que se está a passar no país. E é isso que eu tal venho também reiterar, repito, a exemplo daquilo que tem sucedido com outras entidades. Relativamente à segunda questão, de facto, há um ano atrás, os portugueses escolheram um partido, uma coligação para governar o país. As vicissitudes da instalação do governo são conhecidas. Aquilo que eu posso hoje dizer é que um ano depois e 10 meses depois da entrada em funções do governo liderado pelo Partido Socialista e apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, de facto, como o próprio Primeiro-Ministro reconheceu na sua entrevista, o modelo falhou. Aquilo que era, enfim, um projeto onde a reposição de rendimentos mais imediata poderia dinamizar a economia, fazê-la crescer mais, eventualmente criar condições para que a carga fiscal pudesse ser aliviada, não sucedeu. O país está a crescer menos, o Primeiro-Ministro reconhece, cerca de metade daquilo que ele próprio no orçamento inscreveu como meta, e bem pior do que isso, a página que foi virada da austeridade é a de criar mais impostos. Portanto, a austeridade virou-se de uma situação para outra, mas dentro ainda de políticas austeritárias. Por isso estamos hoje, infelizmente, confrontados no país, não em projetar a continuação da devolução de rendimentos, a continuação da diminuição da carga fiscal, mas a falar de novos cortes nas pensões, de novos cortes nas prestações sociais e de introduzir no nosso sistema fiscal impostos novos, cujo desenho ainda não conhecemos, mas que sabemos serão impostos indiretos que atingirão todas as famílias e todas as pessoas. O Bloco de Esquerda anunciou hoje que vai dar entrada num projeto de lei sobre a transparência no financiamento dos partidos. Pensa que vai dar entrada num projeto semelhante? O nosso projeto já foi anunciado, nós entregá-lo-emos hoje mesmo. O agendamento é do PSD, fomos nós que na Conferência de Líderes agendámos a nossa iniciativa. O Bloco de Esquerda tem uma iniciativa também e, portanto, agendou a reboque da nossa. Creio que outros partidos poderão fazê-lo. A nossa iniciativa é muito simples. Nós propomos que todos os cortes que estão hoje em vigor, seja no financiamento da atividade partidária, seja no financiamento das campanhas eleitorais, que são transitórios porque a lei determina que vigorem até 31 de dezembro de 2016, passem a vigorar de forma permanente. E, portanto, é essa a nossa proposta e agora aguardaremos as propostas dos demais partidos, faremos esse debate e, como era a nossa intenção, este assunto, em vez de ser resolvido como o Sr. Primeiro-Ministro chegou a indicar, e o próprio Partido Socialista, em sede orçamental, isto é, visando apenas o ano de 2017, ao operarmos uma mudança na lei, na própria lei de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, vamos perpetuar aquilo que é a nossa intenção de esta despesa ser mais controlada e, portanto, ser inferior àquilo que seria se não tivéssemos um projeto desta dimensão. Muito obrigado.